Já vai começar. Oi pessoal, boa tarde a todos. Eu estou aqui no congresso do Oncoclínicas. Eu estou aqui com a doutora Patrícia Gonçalves, médica hematologista e transplantadora de medula óssea, não é isso? Isso. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço por ter aceitado esse convite aqui da gente. Bom, para começar, a gente está aqui, para falar especificamente sobre o mieloma múltiplo. Isso. Então eu queria saber com você, numa linguagem leiga, assim, que você consiga explicar simples para os pacientes, porque nem todos entendem essa coisa de célula, não sei o quê, embora a gente não tenha muito também como fugir disso, né? Mas como você explicaria a doença do mieloma múltiplo? O mieloma é um câncer do sangue, né? A origem da célula doente é dentro da medula óssea, numa célula chamada plasmócito. Essa célula, em condições normais, ela é responsável por produzir anticorpos, é uma célula de defesa do nosso corpo, gera as imunoglobulinas, que são nossos anticorpos, e quando ela se torna uma célula doente, ela acaba se proliferando dentro da medula e ao invés de produzir anticorpos, proteínas que são úteis para o nosso organismo, elas acabam produzindo proteínas que são, além de ineficazes, elas são deletérias para o nosso organismo. Além disso, essas células liberam substâncias nocivas dentro da medula óssea, atrapalhando a produção de hemoglobina, causando assim anemia, acabam liberando substâncias que atrapalham o metabolismo ósseo. Por isso que você, no mieloma, a manifestação óssea da doença, com fraturas, lesões líticas, osteoporose extensa e fraturas, são muito comuns. E essas proteínas doentes podem se acumular nos rins e causar insuficiência renal e outros problemas no organismo também. Então, não tem como escapar de falar sobre célula, Enfim, é um câncer do sangue. A origem dele é na medula óssea. Embora seja no sangue, pelo que você explicou até agora, os efeitos, os malefícios da doença atuam no modo geral no organismo, né? Não é só no sangue. Sim, não fica restrito a você ter, por exemplo, só anemia, Essa célula de dentro do sangue acaba atrapalhando o metabolismo ósseo, estimula os osteoclastos, que são células que de alguma forma participam do remodelamento ósseo, mas que ficam acaba alterando esse metabolismo, com você tendo um turnover negativo do osso, ou seja, estimulando a fratura, estimulando a desmineralização óssea e por aí vai. Então são inúmeros, os malefícios, Sim. E a insuficiência renal por conta dessas proteínas doentes que de alguma forma podem causar danos diretos nos túbulos renais. E além disso, a alteração do metabolismo ósseo pode causar aumento do cálcio no organismo, que também é mais uma causa de insuficiência renal no mieloma. Bom, como você já explicou um pouco do que essa doença é e também acabou explicando um pouco do que ela faz, baseado em tudo isso que você falou que ela faz, quais são assim os sinais e sintomas, talvez os primeiros sinais que o paciente tenha, que dê para se suspeitar de mieloma, talvez antes de acontecer alguma coisa mais grave, porque a gente sabe que essa doença vai progredindo e vai trazendo consequências muito mais graves para os pacientes, É muito frustrante para a gente que é hematologista descobrir um caso tardio de mieloma, porque a gente sabe que se você tiver um diagnóstico precoce, você vai evitar que aquele paciente tenha uma insuficiência renal com necessidade de hemodiálise, você vai evitar que o paciente tenha doença óssea extensa, por exemplo, múltiplas fraturas, com dores incapacitantes, então anemias muito intensas, com necessidade transfusional antes de chegar até o hematologista. E não é incomum a gente pegar casos gravíssimos já ao diagnóstico e com sequelas irreversíveis, e a gente fica muito chateado porque a gente poderia intervir antes disso acontecer, Então, os principais sinais e sintomas são anemia, que se manifesta principalmente por cansaço, eventualmente tonteira, palpitação, uma fadiga extrema, Então, esses são os sintomas relacionados à anemia. Em relação a essa alteração óssea do mieloma, você ter muitos pacientes têm dores ao longo de anos até diagnosticar mieloma, e o ortopedista vai tratando com anti-inflamatório, que ainda pode piorar a questão renal do mieloma, Então, às vezes, se você tiver uma dor crônica na coluna ou alguma região do corpo que não cesse com anti-inflamatório, procura fazer um exame de imagem, um raio-x, ir num ortopedista que dê uma atenção para sua queixa, para ver se realmente é uma questão só, é osteoarticular, é uma bursite, uma coisa,
como se diz? Para ver se realmente é uma coisa mais simples. É uma coisa mais simples de desgaste natural da articulação com os anos. Tem que ter certeza, se a sua queixa persiste e aumenta, você tem a obrigação de procurar um esclarecimento em relação a isso. Tá? Não é para ficar paranoico, tô com dor nas costas e tenho mieloma. Não, mieloma é uma doença rara. Mas se você tem uma queixa persistente e que a dor só piora e ninguém investiga isso, eu acho que você deve buscar ativamente elucidar essa queixa. Tá? Então, em relação às dores ósseas, esses são os principais sintomas. Em relação à hipercalcemia, você pode sentir espasmos musculares, pode até evoluir com insuficiência renal, pode até ter alteração de nível de consciência. Isso geralmente o paciente não consegue perceber como sintoma. Isso geralmente está numa fase já muito avançada do mieloma, que requer e acaba levando o paciente a buscar assistência médica imediata por conta dos sintomas. E insuficiência renal, que na verdade se manifesta principalmente como redução do volume urinário, eventualmente náuseas e vômitos persistentes, numa fase muito aguda, inchaço generalizado, que aí é quando o paciente já não está urinando mais e pode acumular o líquido, né, e as toxinas no organismo, e que também acaba obrigando em algum momento o paciente a procurar assistência médica. Por mais que às vezes ele não queira, ele vai ser obrigado a procurar. Sim. Doutora, a insuficiência renal, ela como as fraturas, ela também costuma aparecer num estágio mais avançado da doença? Ou em casos assim que o paciente está começando a apresentar essa sintomatologia? Fase mais avançada, mas existem alguns subtipos específicos de mieloma que têm um acometimento renal mais frequente, por exemplo, o mieloma de cadeia leve, mas que talvez possa acontecer de uma forma mais precoce. E daí o próprio anticorpo desse mieloma de cadeia leve, ele já tem uma certa... Ele gosta muito do rim, né? Da afinidade do tecido renal, né? Exatamente. Na verdade, existe uma lesão tubular pela cadeia leve e com isso você acaba tendo insuficiência renal mais frequente nesse tipo de mieloma. Mas é comum a todos, mas talvez mais precoce no mieloma e mais frequente no mieloma cadeia leve. Mas não é uma regra. Às vezes você tem outros subtipos, mas que tem uma carga tumoral muito alta e com isso deve ter insuficiência renal até mais cedo do que o mieloma de cadeia leve com uma carga tumoral mais baixa, digamos assim. Então não é tão redondo assim. Se você é um subtipo, você vai ter com certeza insuficiência renal. A insuficiência renal não é assim tão precoce, tá? Mas existem casos que a gente já diagnostica com insuficiência renal franca. Aí fica difícil de a gente saber exatamente quando isso se instalou, se o paciente não tem um exame de sangue recente ou alguma queixa recente para a gente saber há quanto tempo isso vem evoluindo. Que ele já podia estar com aquela doença há meses ali evoluindo e não ter nenhum tipo de outro sintoma acentuado para suspeitar do mieloma, né? Agora, muito importante também, em relação à anemia, né? A gente vê muitos médicos tratando anemia como só deficiência de ferro. Passam para o paciente que não tem deficiência de ferro, né? Não pedem a dosagem da ferritina e a cinética do ferro e ficam tratando anemia com sulfato ferroso e, de alguma forma, tapando o buraco, tapando o sol com a peneira para um outro problema que pode existir. Não só mieloma, mas como outros problemas de saúde, problemas de tireoide, problema renal, enfim, outras neoplasias, doenças autoimunes, por aí vai. Uma anemia que é crônica e que você não sabe o porquê, você tem que investigar também. Persiste ou piora, você tem que investigar. A não ser que seja uma anemia hereditária, como uma talassemia, uma anemia falciforme, e tem uma anemia comprovada por deficiência de ferro. Isso não tem gravidade. Dependendo da anemia hereditária, claro, também. Precisa, a anemia falciforme tem que acompanhar desde sempre também. Mas eu acho que a gente tem que ser um pouco proativo em relação à nossa saúde. Sim. Né? Assim, se você vai num médico que não responde uma queixa que você traz, busque outro. Não aceite, assim, eu não vou pedir para a senhora falar isso para não comprometer a senhora, mas uma opinião minha, pessoal minha, que eu vejo muito em congressos, eventos que eu vou, que eu já vi isso, outros hematologistas falando isso, que ainda no Brasil os médicos eles acabam não estando preparados para diagnosticar o mieloma, porque não suspeitam dos sintomas. É uma doença, então, é uma neoplasia rara, né? E para quem não é hematologista ou oncologista, é mais raro ainda. Então é importante você levar informação, principalmente para os grupos, para as pessoas que recebem esses pacientes, o ortopedista, o nefrologista, que muitas vezes vai investigar a insuficiência renal e não se atenta que aquele caso é um mieloma, ou quando percebe já é tarde demais.
E o clínico também, que às vezes acompanha essa anemia cronicamente e não vai a fundo, não encaminha para o hematologista, não pede uma eletroforese de proteína, entendeu? Acho que o caminho é levar informação para que as pessoas possam lembrar que o mieloma é uma existe, né? E é uma doença que não é brincadeira, né? Não. Assim, não que as outras sejam, mas é uma doença séria, grave, né? Assim, ainda tem muito que melhorar o tratamento, né? O tratamento precoce muda completamente a história natural da doença e principalmente diminuir de uma forma assim assustadora as sequelas que o paciente pode vir a ter se não tratar, entendeu? Então, eu acho que o diagnóstico precoce é a chave, com certeza. Bom, já que a gente já explorou bem os sintomas, como que a doença se instala, agora já que você tocou na parte do tratamento, queria saber com você como é que está hoje o tratamento, de como que era alguns anos atrás para hoje, melhorou, e qual é a perspectiva de novos tratamentos para o futuro, se nos eventos que você vai, nesses congressos que você frequenta, se tem uma perspectiva de novos tratamentos, de novas drogas, como é que está isso? Então, hoje, em 2018, o mieloma ainda é uma doença incurável. Eu falo hoje porque as coisas na medicina mudam muito, mas até hoje ainda é uma doença incurável, que a gente sabe que se vai tratar essa doença, em algum momento ela vai voltar, seja em 1, 2, 5, 10 anos, em algum momento 15 anos, em algum momento essa doença ela vai voltar. Então você vai ter que tratar a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Só que quando eu, por exemplo, era residente, há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, a doença realmente a gente era muito restrito em relação às linhas de quimioterapia para se fazer, né? E eu acho que nos últimos... Com o advento do Velcade, mudou a história natural da doença em termos de tratamento e principalmente acho que nos últimos 5 anos, e aqui no Brasil nos últimos 3 anos, a chegada das medicações que tinham no exterior e que a gente conseguiu que a Anvisa liberasse para uso, assim, melhorar muito a perspectiva de tratamento do mieloma, né? Você faz a primeira linha, quem é elegível a transplante vai a transplante, depois você tem uma terceira linha eficaz, não é aquela terceira linha que você fica enrolando a doença. Não, você tem respostas boas, às vezes completas, objetivas, que proporcionam aí uma sobrevida livre de progressão para o paciente, para a doença dele. Então, terceira linha, quarta linha. Então, você vai fazendo uma análise combinatória de várias medicações novas e isso te dá várias possibilidades de linhas de tratamento para o paciente. E acho que um marco, né, aqui para quem trata mieloma foi a chegada dos últimos aí 3, 4 anos aí do Kyprolis, do Dalinve, da lenalidomida agora, do elotuzumab, ixazomib. Então tem assim uma gama de medicações novas e que proporcionam tratamentos eficazes para a gente fazer como terceira, quarta linha, quinta linha. E isso vai fazendo com que a gente ganhe tempo e consiga tratar a doença de uma forma eficaz, trazendo qualidade de vida para o paciente, ganhe tempo no sentido de, eventualmente, ao longo dos anos, a gente buscar uma terapia, quem sabe, até definitiva para mieloma ou novas linhas. Uma cura efetiva seja descoberta, né? E tem também, assim, estudos com Carticel, que é uma nova, não é nem nova, mas na verdade conseguiu se aprovar uma modalidade de tratamento que é basicamente imunoterapia, tá? Você de alguma forma pega a célula de defesa do paciente e faz com que ela seja, de alguma forma, entre aspas, treinada para combater o próprio câncer dele. E já tem avanços em cima desse próprio Carticel, outras linhas em cima disso, e que tem resultados bons em casos refratários a tudo. Ainda está cedo, na verdade, o FDA aprovou nos Estados Unidos para LLA, mas existem já estudos e medicações propostas para mieloma. A gente ainda não tem Carticel no Brasil, eu acho que está no futuro próximo. A gente tem que ver como vai ser viável financeiramente, tanto para a rede de saúde pública quanto privada, porque o custo é proibitivo até para os Estados Unidos, Europa. Isso é uma grande discussão nos congressos. Tá, Carticel é ótimo, trouxe uma esperança para casos ultra refratários, pacientes em casos curados, em pacientes que estavam assim desenganados, tanto para leucemia quanto para eventualmente mieloma, linfoma. Só que o custo é proibitivo. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta? Então, existe um caminho a percorrer em relação a isso, mas já é uma nova modalidade de tratamento e acho que a gente tem que desenvolver mais em relação a isso, em como trazer isso para o mundo real, né?
Ah, muito legal, acho que a gente explorar um pouco também dos novos tratamentos, porque acaba trazendo, de um certo modo, uma esperança para os pacientes, né? Sim. Não desistirem, não entregarem as pontas de jeito nenhum, continuarem lutando, tirarem todas as dúvidas com o que eu estou fazendo aqui com você, que cada paciente faça com o seu médico, realmente saia esclarecido do consultório, não fique com dúvidas, né? Com certeza. Porque tudo isso vai ajudar também na qualidade de vida dele, de saber em relação ao que ele pode fazer, o que ele não pode, para melhorar o tratamento, o modo de vida. Eu vejo com bastante otimismo hoje em dia o tratamento para mieloma. Baseado no que a gente já ganhou nos últimos 10 anos, eu vejo com otimismo que a gente pode ganhar nos próximos 10 anos em relação ao tratamento para mieloma, né? Eu acho que a informação é fundamental e o paciente que chega, né, em geral, muito debilitado ao diagnóstico, tem que entender que o próprio tratamento, por mais que não seja uma coisa ainda definitiva, o tratamento muda a qualidade de vida do paciente de uma forma muito eficaz. Assim, aquilo que eu estava conversando até ontem com você, pacientes que chegam muitas vezes, até mal conseguem sentar na cadeira do consultório de dor. Tem paciente que chega na cadeira de rodas, né? De rodas, por dor. E depois consegue voltar a andar, né? Conseguem voltar a andar, conseguem ter uma qualidade de vida, conseguem ir retirando gradualmente as medicações para dor. Alguns persistem com a necessidade de medicação para sempre, porque existem sequelas que às vezes são irreversíveis e que tudo bem, que você tome o seu remédio para dor e que você viva bem com isso. Sim, tem a qualidade de vida, sim, né? O tratamento é uma das doenças que mais traz melhora de qualidade de vida com o tratamento. Eu sempre falo isso para os pacientes que estão entrando no consultório e que ficam frustrados eventualmente em não ter um tratamento definitivo. E com o tratamento e com a melhora clínica, eles entendem ao longo do tempo que eu estou falando e mudam a mentalidade e a forma de lidar com a doença pela melhora clínica. O ponto de vista que eles têm em relação à doença, né? Isso. Aqui só tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, ó. A Cíntia está perguntando se o TMO autólogo, se ele é curativo. Não, o transplante autólogo ele não é curativo. O transplante autólogo ele vai te proporcionar um maior tempo. O objetivo dele, nenhuma medicação, nada até o momento se provou melhor do que o transplante autólogo em aumentar o tempo de vida sem ter que tratar a doença. Isso aumenta a sobrevida livre de tratamento. Isso você vai tratar o mieloma, fazer o transplante autólogo e vai permanecer bastante tempo sem ter que tratar novamente essa doença. Sem nenhum tipo de toxicidade, né, também, né? O procedimento em si é tóxico. Sim, mas depois o tempo, você né? Tem o tempo de recuperação que o paciente tem, que é variável, né, mas que, enfim, hoje em dia a gente propõe, né, os estudos mostram um grande benefício de você fazer manutenção pós-transplante, né, mas não como um esquema de reindução de quimioterapia, sim manutenção daquela resposta boa que você atingiu, mas não é curativo. Ainda, né? Quem sabe, né? O transplante autólogo não é curativo. Vamos olhar com esses olhos que você nos mostrou agora, de que muita coisa, a gente tem essa esperança de que muita coisa boa esteja vindo por aí. A indústria teve um interesse nos últimos anos em pesquisar medicações para mieloma e eu vejo que ainda, assim, muita coisa boa está por vir, assim. É a impressão que eu tenho baseado no que a gente já ganhou. Que legal, né? E outra pergunta que a Josi Azevedo fez, se tem, acho que ela quis dizer, né? Qual a causa do mieloma? Como que o mieloma é adquirido? Qual que é a causa do mieloma? Assim, cânceres hematológicos, nem sempre você tem uma causa, por exemplo, identificável. Casos familiares existem, mas são raros, é a minoria. Você tem também exposição a produto químico, como benzeno, isso é bem relacionado. A exposição a agrotóxicos, isso é bem relacionado. Solventes de tinta, produto químico, isso, radiação prévia, quimioterapia prévia, são fatores de risco para você ter cânceres hematológicos, tá? Você ter tido um câncer e ter feito quimioterapia antes, você ter feito radioterapia antes, você ter tido a exposição ocupacional de trabalhar em locais que você é exposto a solventes de tinta, a agrotóxico e por aí vai. Mas nem sempre, na maioria dos casos, a gente não consegue estabelecer uma relação causal de exposição a alguma coisa
É diferente, por exemplo, do câncer de pulmão. Quem fumou tem mais chances de ter câncer de pulmão. No mieloma, a gente não consegue linkar. Não tem essa isso. coisa redonda ainda, como você mesmo falou, né? Ainda não é bem redondinho as coisas, né? Em geral, assim, os cânceres, eles aparecem de alguma forma por alguma deficiência do nosso sistema imunológico. Seja porque a gente não tem genes que ajudam a suprimir os tumores, né? A gente tem uma deficiência disso, ou a gente tem uma falha das células de defesa em frear as células doentes. A gente tem não digo todos os dias, mas com frequência, nosso organismo produz células doentes, mas que o sistema imunológico eficaz e saudável diariamente vai destruindo essas células doentes, mas por alguma falta de vigilância momentânea, isso pode ganhar espaço. Isso é uma maneira bem simplória de colocar isso, mas nem sempre a gente consegue identificar uma causa. Bom, vamos encerrar, né, por aqui, porque foi muito legal o nosso bate-papo. Queria agradecer quem assistiu. Se vocês puderem compartilhar nos grupos de mieloma que a gente tem aqui nas redes sociais. Obrigado, doutora, mais uma vez. Obrigada. E compartilhem aí, pessoal. Tchau e até a próxima. Tchau, até a próxima.